Então, nós vamos falar rapidamente por causa do horário, né? O Anderson tem aí um compromisso depois. E, gente, obrigado por terem vindo. Vou falar rapidinho aqui. Então, nosso assunto aqui, deixa eu ver, é falar, principalmente nosso tópico aqui, dentro da homilética, é nós falarmos sobre o sermão expositivo, ou a pregação expositiva. Então, tem livros publicados sobre esse assunto, especificamente sobre pregação expositiva. Tem livros, e obviamente a gente não vai falar aqui em menos de uma hora. Vou tentar falar em menos de uma hora. Nós não vamos falar aqui tudo, né? Não é minha pretensão esgotar o assunto, porque não é possível mesmo, tá? Então, eu comecei com algumas coisas que a gente sempre fala aqui, vocês sabem, né? Sobre falar o óbvio e lembrar, temos que falar o óbvio, temos que lembrar o óbvio, né? Que a palavra é insubstituível. É óbvio, ou deveria ser óbvio, mas infelizmente em muitas igrejas hoje a palavra já foi substituída. Então não é tão óbvio assim. Para nós né? Então nós não vamos ler aqui os versículos, nós já sabemos, mas só para lembrar que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Nós já lemos isso em Timóteo, que nenhuma palavra inspirada tem particular interpretação, vimos isso em Pedro, na Epístola de Pedro, né? Já vimos que a igreja começou perseverando no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra, enfim, né? E tem essa máxima que onde a palavra não é lida e pregada fielmente, não há igreja bíblica, há apenas reunião religiosa. Até alguns que dizem que não há igreja. Eu prefiro dizer igreja bíblica, né? Porque depende muito do conceito de igreja, né? Tem vários tipos de igreja. A minha igreja, que igreja? Que tipo de igreja? Então tem igreja, por exemplo, que não existe ensino da palavra. Ela é uma igreja de acordo com Atos dos Apóstolos? Nunca. Porque a igreja em Atos dos Apóstolos, ela cresceu, ela nasceu e cresceu e se manteve perseverante no ensino dos apóstolos, no ensino da palavra. Então a igreja de Atos é uma igreja bíblica. E hoje você pode dizer igreja bíblica e igreja não bíblica. Por isso que há apenas uma reunião religiosa, um ajuntamento de pessoas que se chamam igreja quando não há o ensino da palavra. Isso é muito sério, né? Então, a igreja bíblica, onde a palavra não é lida e pregada fielmente, deixa de ser uma igreja no sentido bíblico, né? Deixa de ser uma igreja no sentido bíblico. Então, defina a igreja, o que é a igreja, né? Ok. Uma coisa importante aqui, antes de falarmos dos tipos de pregação e sermão, uma pregação expositiva, se a palavra não governa o culto, né, se ela não é lida e não é pregada e ensinada, a igreja perde a sua marca principal, como nós sabemos, né, e se descaracteriza. Então ela deixa de ser igreja, de ter uma característica de igreja no sentido bíblico, né? Nem vamos falar da etimologia da palavra igreja, que não vem ao caso aqui, né? Mas a função da igreja é principalmente ela ensinar a palavra e viver a palavra, né? Quais os problemas aqui que fazem muitas vezes que a igreja perca as suas características principais e essenciais para ser uma igreja, né? O que é que substitui a palavra, né? Então, música como centro, né? Muito tempo de cânticos, pouca mensagem. Música é uma coisa que distrai muito as pessoas. As pessoas gostam de música. E, obviamente, não é errado gostar de música. O problema é quando a música é o principal. Então, fica um pessoal lá tocando, às vezes, uma música que se repete, eu acho, os mesmos, né? E tal, em 2 horas, 3 horas, e não tem a mensagem. A igreja, inclusive, que a pregação é na música. Não sei se vocês já ouviram, uma pessoa vai cantando e vai pregando sobre o que ela está cantando. Então é a mensagem é a própria música, a música é a pregação. Eu já vi isso. Então, mas não vai ter pregação? Já pregou, ele cantou e pregou. Ele pregou na música. Ou seja, a base da igreja, a saúde da igreja, a maturidade, tudo isso, a mensagem da igreja
não vem da palavra de Deus, não vem da Bíblia, vem do compositor. Então, o cara que criou a letra da música é o que está substituindo a inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja vai receber a mensagem da música, do cara que compôs a letra. Olha só a loucura. Você vai ver isso por aí. Então, o testemunismo, né, as experiências substituindo o ensino, que é muito perigoso. A pessoa tem experiência, ela interpreta aquela experiência de uma certa forma, ela vai contar na igreja, ela vai entender que foi Deus, ou foi entender que foi o diabo, ou entender alguma coisa, com as limitações dela, vai partilhar aquela experiência, e a igreja é educada conforme aquelas experiências que as pessoas vão contando, com as limitações dela, você sabe, a pessoa às vezes interpreta uma coisa de um jeito, não tem nenhuma qualificação, às vezes, nenhuma aptidão para ensinar, e ela recebeu uma experiência que até de boa fé, ela pensa que ela vê aquela experiência de um jeito e compartilha com a igreja, e a igreja tem aquilo como ensino. Então esse testemunismo é extremamente perigoso também. Revelações e profecias, que é um assunto como direção dominante, nós não vamos entrar num assunto aqui, não é o tema, obviamente, a revelação e profecia, já falamos sobre isso, mas que não pode ser a direção dominante, porque a direção dominante é a palavra de Deus, né? Então é a revelação das revelações, profecia das profecias, né? É aquilo que já foi revelado na palavra, é a revelação de Deus para a humanidade. Nós já recebemos uma revelação de Deus por meio da palavra, ela deve ser a direção dominante. Não estamos aqui no assunto de se revelações e profecias no dia de hoje, se são de Deus ou não, isso é um outro assunto, não é o assunto agora. Nosso assunto aqui, é bom ficar repetindo e dando ênfase, porque, né, mesmo porque se for pela internet, aí o pessoal, né, não pode entender mal. Nós estamos dizendo que é a direção dominante, é a palavra de Deus. O misticismo, né, a atmosfera, essa sensação como termômetro do culto, né? O culto foi muito bom, o culto pegou fogo, o culto, como ela mede isso? O misticismo, né? Então abandona-se a palavra de Deus e as pessoas começam a criar o que seria misticismo, né? Estou vendo isso, estou vendo aquilo e tal, e receba isso, olha o anjo ali e tal coisa, vai fazendo. E também tem a questão do sal, olha, anda no sal grosso, e a fogueira santa, o envelope ungido, e a caneta ungida, esse monte de invenções que não são bíblicas, né? Às vezes são até antibíblicas, e pronto, como a igreja não conhece a palavra, quem está ensinando a palavra não tem nenhum interesse em que a igreja saiba a palavra, o misticismo é uma boa estratégia para essas pessoas, às vezes prevalecerem sobre, acabar manipulando, enfim. Obviamente eles não vão usar a palavra, eles vão preferir o misticismo, e as pessoas que estão na igreja muitas vezes estão sendo iludidas e manipuladas por isso, né? Então o misticismo também, ele substitui a palavra. O ritualismo sem pregação, né? Então tem muita liturgia, muita coisa, muita forma, mas a igreja não aprende a palavra, né? Então tem um incenso lá, balançando, aí o pessoal fala e repete um papelzinho e tal, toda aquela coisa, mas tem muita forma, muita religiosidade, muitos rituais a seguir, e faz isso, come aquilo, e faz muitas coisinhas, e não tem o ensino da palavra, né? A pessoa está ali 20, 30 anos fazendo aquilo e não conhece a Bíblia. Então é uma coisa que acontece bastante. Pronto. Depois dessa introdução, vamos falar de pregação expositiva. Você também vai ouvir sermão expositivo. E aí tem algumas pessoas que fazem a distinção do que é ensino e do que é pregação. Então, nós não vamos fazer isso porque tem gente que faz, tem gente que não faz, alguém inventou de fazer essa distinção, enfim, não é algo que tem que ser. Os tipos de sermão, então, nós temos alguns tipos aqui, os mais assim consensuais, né, as definições, vamos dizer, mais consensuais aí, que a gente mais vê é o expositivo, que é o nosso assunto, o textual e o temático. E tem outros, por quê? Tem gente que aí faz aí umas diferenciações, usam outros títulos e tal, então, enfim. Mas é basicamente isso aqui, mesmo porque
a questão do expositivo pode se confundir, porque você pode fazer uma pregação textual e, de certa forma, vai ser expositiva. Se alguém disser, defina expositivo, então pode até ficar um pouco confuso aí, mas nós não vamos nos ater muito aos termos, e sim o que nós queremos transmitir, né? O objetivo de falar sobre o sermão expositivo. Então, uma coisa é para você colocar em mente já, para dirigir aqui esse nosso estudo, para ficar mais simples, tá? Dá para complicar isso muito mais, como eu disse, tem vários livros sobre isso, e não vai colocar dessa forma, mas eu acho que é uma forma mais fácil de entender. O que é o sermão expositivo? Quando eu vou aqui fazer um sermão hoje, domingo, hoje não é domingo, é amanhã, né? Vamos estar aqui amanhã, e eu vou ler o texto. Mas é óbvio? Não é. Não, tem muitas igrejas que elas leem um versículo isolado e elas leem só aquilo, mas elas não leem um texto. Elas não leem o texto da forma que tinha que ser lido. Né? Nós vamos falar de perícope aqui, que é um assunto muito importante para sermão expositivo, mas tem trecho, tem um versículo que se você ler só ele não faz nenhum sentido isolado. Você tem que ler, ele faz parte ali de um começo, meio e fim, e muitas vezes ele pode ser 3, 4 versículos, ele pode ser meio capítulo, ele pode ser o capítulo inteiro, muitas vezes 2 capítulos, você considerando o antes e o depois, você consegue ali ter um trecho. Vou dar um exemplo de uma parábola. Você pode ter 2, 3 parábolas, é mais fácil, eu acho, entender. Você tem 2, 3 parábolas num capítulo só, por exemplo, ou 2, enfim. Imagina pegar um versículo de uma parábola isolado e falar sobre aquele versículo, encaixando outros versículos e não explicando a parábola. Não faz nenhum sentido. O que é expositivo? Eu vou ler o texto. Que texto? Todo aquele texto que se refere àquele assunto. Então eu vou ler os versículos 10, 15, 20, 30. Eu vou ler os versículos, tá? Então ler o texto é isso. Eu vou ler o texto, explicar o texto. Então depois que eu ler, eu vou explicar aquilo que eu li. É simples, né? Para muita gente não. Porque tem muita gente que não consegue ler o texto e explicar o texto. O sermão expositivo, talvez seja o menos usado nas igrejas. Colocar as igrejas hoje, colocar um ranking, fazer uma estatística, os pregadores mais que você vê de internet por aí, que fazem fama, não usam o sermão expositivo. Isso aqui é a exceção. E nós podemos explicar, talvez, por que logo. Não sei se vai haver tempo. Depois, a aplicação do texto. Então, eu vou ler o texto, eu vou explicar o texto, e depois eu vou aplicar o texto. Como funciona isso? Nós vamos ler o texto X. Nós vamos ler uma parábola. Então, eu vou ler a parábola. A parábola tem 20 versículos. Pega lá, o semeador saiu a semear. Aí Jesus, ele falando, olha, o semeador saiu a semear. Eu vou ler. Aí ele fala, a semente, tal. Depois ele explica, né? Jesus explicou, agora eu vou explicar o que é a parábola. Aí ele explica. Depois vem a aplicação. Então, nós vamos ler o texto, vamos estudar e falar e explicar o texto e depois pensar, ok, e o que esse texto significa para a minha vida hoje? E o que eu tenho a ver com isso? Né? E o que eu tenho a ver com isso? Então, essa é a aplicação. Eu não li, só estudei, ok, agreguei um conhecimento. Não é isso. Eu tenho que aplicar aquilo para a minha vida, para a vida da igreja, enfim. Então, é a aplicação. Isso é muito importante no sermão expositivo. Então, nós temos aqui uma definição da igreja, nós temos aqui uma definição da pregação expositiva. Né? A pregação, nós não vamos ler tudo aqui, mas a pregação expositiva é aquela que tira o seu conteúdo diretamente da Bíblia. Então, essa definição ela é muito importante. Ela é maior, tá? Mas ela fala o quê? O conteúdo, eu vou ter o sermão aqui no domingo, eu vou apresentar o domingo. De onde eu vou tirar o meu sermão? Eu não vou encaixar outros versículos, não vou pegar outras coisas, eu vou pegar o texto que eu falei, diretamente da Bíblia. E eu vou descobrir o significado pretendido por Deus no texto. Ok, o que Deus quer dizer com isso? Quando Paulo escreveu, o que ele estava querendo dizer? Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, tinha uma igreja em Éfeso. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo?
naquele dia. Muita gente não lê a Bíblia assim. Ele lê pensando, deixa eu ver. A primeira ideia é, eu tenho que entender o que aquele texto significou, o sentido do texto naquele contexto. Paulo escrevendo para Timóteo, que era um líder na igreja em Éfeso. É isso que eu vou entender. Aí depois eu vou fazer a aplicação. Então, por isso que ele fala, descobrir o significado. Descobrir o significado do texto é um passo. Depois, observar, olha só, observar o efeito daquele significado sobre os que primeiro ouviram. Qual era, quando Timóteo recebeu aquele texto de Paulo, aquela carta, o que significou para ele naquele momento aquela carta? Tem que pensar, se coloca no lugar de Timóteo. Então você é um líder na igreja em Éfeso, tem tais problemas, estamos lá com presbíteros que estão se rebelando, com heresias, vamos lá, se coloca no lugar de Timóteo. O que significou para ele aquele texto? Essa é a ideia. Então, qual o efeito daquele significado sobre os que primeiro ouviram? Ok, depois, aplicar para aqueles que hoje buscam sua orientação no presente. Ok, essa mensagem, essa carta foi escrita para Timóteo. Nós não somos Timóteo, nós não estamos em Éfeso. E nós hoje? O que a gente tem a ver com isso? Então é esse estudo. Isso é o que a gente faz aqui, não sei se vocês notam. Então a gente estuda exatamente como está feito. Nós fazemos sermão expositivo, é a nossa forma de fazer, né? Embora muita gente não sobreviva aos sermões expositivos por muito tempo, não sei se vocês sabem disso, né? Muita gente pula fora. Esse PowerPoint vai ter algumas coisinhas, esses slides vão ter algumas coisinhas erradas aqui, eu já notei, porque eu tinha outro arquivo revisado e eu já estou vendo que o arquivo não é o correto, mas não há mal. Então a gente consegue fazer aqui uma... então nós temos aqui exegese. O assunto de hoje não é exegese. Nós teremos uma aula, que será a aula mesmo, né, sobre exegese. Tá? Nós vamos usar essas reuniões para aulas, né, sobre exegese. Então o que é mais ou menos exegese? Né? É extremamente... Aí é um tema profundo para fazer aqui 20 aulas, no mínimo. Né? Dá para fazer uma pós-graduação em exegese, sem brincadeira. Mas não é o assunto aqui. Como não é o nosso assunto, a gente vai colocar só para saber que existe e o que é o conceito geral, né? Então, quando nós analisamos o texto, você sabe, aqui no domingo, no sermão expositivo, como eu falei agora, nós vamos analisar o contexto histórico. Eu falei o contexto histórico. Timóteo estava em Éfeso, havia uns presbíteros lá com heresia que se rebelaram. Isso é um contexto histórico. Eu acabei de analisar um contexto histórico, né? Então, e a gramática, né? Então nós temos aqui histórico-cultural. Quem escreveu? Paulo, o nosso exemplo da carta que nós estamos estudando agora, domingo, Timóteo. Quem escreveu? Foi Paulo. Para quem? Para Timóteo, não é isso? Por quê? Falamos o porquê. Para ele perseverar na sã doutrina, proteger a sã doutrina, enfrentar estes desafios dos hereges. Em que situação? Falamos da situação. Tá? Então, vamos pensar em autor, destinatários, ocasião, propósito da carta. Qual que era o propósito da carta? Ou propósitos, de repente, no plural. O problema que o texto enfrenta, falsos ensinos que nós falamos, perseguição, pecado. Na igreja de Corinto, quais eram os problemas na igreja de Corinto? Já falamos sobre isso, né? Então, costumes, contexto religioso e geografia, olha só. Nós vamos falar de geografia e história no histórico cultural, quando pertinente, tá? Então você vai ver muita gente que não gosta que fale de geografia e história durante o ensino da palavra, mas o sermão expositivo é perfeitamente normal você transmitir esse ensino, tá? Então você tem aqui o gramatical, né? O que esta frase diz e como ela diz. Então vamos ver os verbos, o tempo, modo e voz, sujeito, objeto. Já está vendo que não é tão fácil, né? Você não tem que ser formado em letras para fazer isso. É coisa básica, né? Para não assustar, isso aqui pode assustar. Eu costumo dizer, interpretação básica de texto. Pronto, é você ler o texto ali e ter uma interpretação básica.
que uma pessoa assim que com treino, mesmo que ela não tenha aquela qualificação acadêmica, aquela coisa, ela consegue desenvolver e se habituar e acaba desenvolvendo uma capacidade de interpretação de texto. E creio também que Deus capacita. Deus te dá ferramentas, trajetórias e oportunidades para desenvolver isso, tá? Sendo bem honesto. Então, mesmo porque a pessoa pode ser doutora em letras, por exemplo, e muitas vezes não consegue fazer uma exposição como tem que ser feita. E já vi muita gente com um currículo simples e fazer uma ótima interpretação de texto e um ótimo sermão expositivo. Tá? Só isso para deixar claro que tem gente que pode achar, não, isso é muito difícil para mim, é mais fácil para ele. Não pense assim. Deus capacita, né? Deus chama e capacita. Então, as palavras-chave, repetições, contraste do texto, isso é uma análise gramatical. E tem análise literária, né? O gênero do texto, o gênero, né? A narrativa, a epístola, isso é muito importante para o sermão expositivo. Tem coisa na Bíblia que ela é narrativa. Ela pega lá, por exemplo, ela fala, olha, Davi tinha uma mulher lá e tal, ele estava no palácio, ele observou aquela mulher, ele fez isso, ele vai narrar, ela vai narrar, o texto bíblico vai narrar o que Davi fez. Não quer dizer que você tem que fazer aquilo que ele fez, é óbvio que não. Está narrando. Não é normativo, é narrativo. Tem gente que não, está na Bíblia, a Bíblia falou isso, eu tenho que fazer isso. É loucura isso. Porque ela vai narrar muita coisa que nós não devemos fazer. É justamente o que nós não devemos fazer. Em alguns textos isso fica muito fácil, mas tem textos que fica mais confuso e a pessoa pode achar que é normativo e não é só narrativo. Então isso é importante. Então a epístola é uma epístola ou não, poesia, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo de poesia e salmos, né? Por exemplo, tem salmo que ele fala, meu inimigo vamos quebrar os dentes do inimigo, e a espada que atravessou, e vai correr, o inimigo vai correr, a gente vai atrás, e vai pegar o inimigo, vai passar, atravessar ele na espada. Você não vai colocar esse louvor de adoração, salmo, é uma poesia, é música. Você não vai usar isso no dia de hoje, olha lá, os inimigos, quebrar os dentes, atravessar na espada. Então você vai analisar um contexto histórico e cultural, naquela época que ele se aplicava. Então tem que ter essa análise histórico, cultural, enfim, o gênero, né? O sapiencial, por exemplo, eu dou sempre o exemplo, né? Ensina ao teu filho no caminho que deve andar, né? Mais tarde não se desviará dele. E a gente, isso aqui é uma promessa, e a pessoa às vezes ensinou o filho no caminho que deve andar, e mais tarde a pessoa, o filho deixou de frequentar a igreja, se afastou da igreja. Mas não se cumpriu isso, e eu ensinei, então eu não fiz direito, né? Porque a palavra, eu sei que a palavra não... E fica naquela coisa, ou eu nego a palavra, ou eu digo que eu assumo uma culpa. Só que Provérbios não é um livro de promessa. Provérbios, o gênero dele é sapiencial, é um conjunto de experiências. É um conjunto de experiências. Então, que pessoas que estavam analisando o dia a dia, o conhecimento mais empírico, escreveram os provérbios. Então, Salomão, não só Salomão, tem gente que pensa, não só Salomão, e outros sábios escreveram um conjunto de provérbios de sábios que formam o livro de provérbios, que o Espírito Santo quis separar para nós. E providenciou que fosse para o dia a dia, para a nossa vida. Não é uma promessa, não é um livro de promessa, não é a profecia. Né? E tem gente que não sabe ler provérbios assim, é sapiencial. Então ele lê provérbios como promessa. E aí é uma confusão. Por isso que nós devemos saber diferenciar. Isso tudo é exegese. Não é falar sobre... É que para falar sobre o sermão expositivo, a pregação expositiva, eu tenho que entender de um pouco de exegese. Um pouco, não tem que ser especialista. Um pouco. Como é que eu vou fazer uma exposição, uma pregação expositiva, uma exposição do texto, se eu não consigo interpretar o texto? Eu tenho que ter uma base esse contexto histórico, gramatical e literário. Como eu digo, não assusto ninguém. Não é para, você tem que ser... Não, você tem que ter uma base, tá? Um conceito, uma ideia. Isso aqui já é suficiente para você ter uma ideia de que mapear a perícope, né? Que eu falei agora, lembra? Perícope? Onde começa e termina a unidade de pensamento. A unidade de pensamento, você olha ali, o assunto estava aqui, acabou o assunto, agora está mudando de assunto. Eu dei exemplo de parábola que é mais fácil, né? Mas você vê um texto ali, está falando de um assunto, olha, quanto aos diáconos,
quanto aos presbíteros, quanto às mulheres da igreja, quanto aos bispos. Quanto aos bispos, então, é uma perícope. Ele vai falar, olha, é necessário isso, tem que ser apto para ensinar. Eu vou ter esse exemplo aqui, eu acho. É uma perícope. Agora vamos falar dos diáconos. Quanto aos diáconos, Timóteo, opa, o assunto agora são os requisitos para os diáconos. É uma perícope. Entende? Tem 3, 4 perícopes ali em Timóteo capítulo 3. Eu acho que eu vou ter esse exemplo aqui. É importante isso. Porque senão o cara lê uma coisa. Imagina o cara pegar de uma perícope e ele pega um versículo isolado do capítulo. Você está falando ali. Você começa falando de bispo, depois de diácono, você fala de mulheres, você fala de igreja, você fala do objetivo, tudo no capítulo 3. Aí você pega um versículo do nada e tira ele e fala, vou falar sobre esse versículo hoje. Não faz sentido nenhum. Você escreveu uma carta para alguém, ou mandar um e-mail, né, hoje em dia, ou recebeu uma carta, você pega uma frase lá e tira. Olha como ele quis dizer. Como assim? Você tirou do contexto completamente? E tem gente que lê a Bíblia assim, prega assim, né? Infelizmente. Tá? Então, pronto, vamos avançar para não ficar muito exegese e perder aqui o foco. Então, o sermão textual, não vamos nos aprofundar muito, mas é só para ter uma ideia, né? Esse sermão ele é fundamentado assim, uma, 2 frases, tá? Um versículo ou frases, em tema e divisões, que tema e divisões são extraídos desse texto sob controle do texto imediato. Para simplificar, o cara pega um texto, é textual, é um sermão textual, ele vai pegar ali frases ou versículos e vai falar sobre o texto. É interessante, muita gente faz isso, não é o nosso caso, né? Nós vamos falar aqui do sermão expositivo, mas é o texto ali que governa, de certa forma, é aquele trecho que foi escolhido ali para falar, né? Então, é um versículo e frase, a marca distintiva, qual que é o diferencial? Aqui que é um foco estreito, né? Ele tem ali aquele texto mais reduzido e tal, mas é uma análise textual, né? E aí nós temos o sermão temático, esse aqui é o que se torna mais perigoso, por várias situações. Esse é o mais perigoso. E posso falar? É o mais usado. Eu não vou falar estatística aqui para não correr o risco porque não tem como provar. Mas eu posso, sem falar números, eu posso dizer quase totalidade da igreja hoje, do evangelho no mundo hoje, é o sermão temático. As pessoas gostam, muitos deles gostam, dá para fazer e dá para explicar o porquê. As pessoas gostam e porque os líderes gostam, tá? A definição aqui, o sermão organizado por um tema. Então vamos falar hoje sobre fé, vamos falar sobre oração, vamos falar sobre família. Vamos pregar a palavra. Muitas vezes não é a palavra. Ele coloca um tema, naquele tema ele vai encaixando coisas ali, encaixa o que ele quiser encaixar, fora de contexto inclusive, tá? E aquilo vamos chamar de palavra e muitas vezes não é a palavra. Ali tem opinião, ali tem interpretação errada, tem um monte de coisa errada. Não quer dizer que não dá para fazer um sermão temático sério. Não quer dizer, por exemplo, falamos aqui sobre Páscoa. É um sermão temático, vamos falar hoje sobre Páscoa. Hoje estamos comemorando a Páscoa, a gente vai falar sobre Páscoa. É temático, eu escolhi um tema. Eu não escolhi para manipular, não escolhi para falar, mas vamos falar sobre Páscoa. Olha, Natal, vamos falar sobre Natal. Então, nós escolhemos um tema, né? Reunindo vários textos para demonstrar e aplicar a verdade bíblica. Tá? Essa é a parte bonita da coisa. Mas você vai ver, você pega aí as igrejas que tem a mensagem, quando tem mensagem, né? Mesmo que seja 10, 20 minutos, ela coloca o sermão temático ali e você vai ver o que sai, né? Então são múltiplas passagens, é a marca distintiva, o tema governa a estrutura. Então eu quero falar o que eu quero falar. Eu quero falar para a igreja sobre prosperidade. Aí eu pego aqueles textos ali isolados, versículos isolados, encaixo ali e escolho trechos que vão fundamentar ou basear o que eu quero falar. Então eu escolho, não é o Espírito Santo, não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus, eu escolho o que eu vou falar. E aí eu encontro trechos que vão reforçar o meu argumento que eu escolhi. Olha o eu, tem bastante eu. O que a igreja gosta de ouvir, o que as pessoas gostam de ouvir, o que eles querem ouvir. Eles. Ou eu ou eles. A igreja gosta de ouvir isso, a igreja quer ouvir isso. Aí eu escolho um tema e coloco versículos ali para corroborar com aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Isso aqui tudo se faz no temático.
Sempre enfatizando que não quer dizer que tem que ser assim, mas infelizmente é o que acontece, né? Então, o sermão expositivo, que é o ideal, né? Nós já falamos sobre o sermão expositivo, né? Que é a ideia central, a estrutura, a aplicação, é o próprio texto que nós estamos lendo ali, e falamos sobre a perícope, né? Que é a unidade de pensamento. Você pode dividir, às vezes o capítulo tem 70 versículos. Você não consegue explicar 70 versículos de uma vez só. Você vai separar perícopes daquele capítulo e vai explicar as perícopes em dias diferentes, certo? Então, a perícope governa todo o sermão. É o texto, eu vou explicar o texto. Eu posso trazer outros versículos para explicar aquilo quando aquilo falta, precisa de explicações. Eu vou trazer explicações, eu vou fazer uma análise gramatical, histórico-cultural, como nós já falamos, literária, no texto. O texto governa o sermão. Não sei se já deu para pegar a diferença, né? Ok. Então, aqui, o sermão expositivo. Nós já falamos aqui que nós estamos fazendo agora domingo que vem, vamos continuar. Olha aqui, ó. Em grego, né? Episcopo, tá vendo? Fiel é a palavra, depois obispo. Eu já sei qual hora. É necessário, pois, o bispo. Já sabemos que o assunto aqui é o bispo. Qual que é a perícope aqui, ó? Olha só. É necessário também, ainda, ó, que o bispo ainda é bispo. Depois aqui, ó, do mesmo modo, quanto a diáconos, esse quanto a já mudou o assunto. Já sei que é outra perícope. Você já sabe o que é perícope. Na prática, olha que legal. Né? Já sabe analisar uma perícope. Aqui está mudando o assunto. Então eu posso separar um dia para falar dos bispos, né? Nós podemos, por exemplo, aqui, que ele tem que ser apto para ensinar, e eu vou descobrir que o bispo tem que ser apto para ensinar, e os diáconos não. Os diáconos não têm que ser aptos para ensinar. Eu vou descobrir que as mulheres, ó, versículo 11, isso é uma perícope num versículo só. Eu posso pensar que é uma perícope só de diácono, que as mulheres fazem parte, ou eu posso achar que o versículo 11 é uma perícope independente, quanto a mulheres. Posso também. Não está escrito onde está a perícope. Você vai definir, muitas vezes vai entender o que é uma perícope. Então, ó, nós sabemos que esse texto apto para ensinar se refere ao... E se a pessoa não sabe? E se a pessoa não sabe diferenciar a perícope? Ela não sabe. Ela é apto para ensinar, ela pensa que é todo mundo. Não, apto para ensinar são os bispos. Aí, quanto aos diáconos, ó, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Os requisitos para diáconos não são os mesmos para os bispos. Olha como é importante perícope. Isso aqui é uma exposição, é uma pregação expositiva, um sermão expositivo. Isso na prática. E aí, como eu falei, quanto a mulheres, o diácono seja marido de uma só mulher. Olha só, então, o bispo ele é marido de uma só mulher. Ele é um homem. Ele é esposo de uma só mulher. Não pode ser uma mulher esposa de uma só mulher. Nessa perícope de diácono, também o diácono seja marido de uma só mulher. E aqui, mulheres não. Não, mulheres é independente. Ó. É necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Tem que diferenciar os requisitos. E se a pessoa pega um versículo... Imagina só pegar um versículo do nada aqui. É necessário também você ter bom testemunho, apto para... Você tem que diferenciar as perícopes, né? Aí depois você tem a conclusão aqui, ó. Escreva essas coisas esperando vê-lo em breve, Timóteo. Olha só. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Ele está concluindo aqui. É uma perícope de conclusão. Aqui Paulo está falando para Timóteo, não está mais falando de bispo, diácono, mulheres, está fazendo uma conclusão. Olha só, a casa de Deus. Opa, vamos falar sobre casa de Deus. O que é casa de Deus? Defina a casa de Deus. Olha que é a perícope. É uma perícope à parte, ó. É a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus. Olha só. Coluna e fundamento da verdade. Olha que coisa linda. É uma perícope, é um assunto separado, não é? Concorda comigo? Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. O que é mistério da piedade? Defina isso. Aí você já vai ver que é uma perícope. Tá? Isso aqui é na prática. Eu gosto de explicação prática. Porque a pessoa fala, sermão é expositivo, aí a pessoa sai e não entende nada. Eu gosto de colocar vamos fazer uma análise do sermão expositivo aqui. Pronto, ó, o capítulo todo aqui, já falamos. Não como deveria ter falado, né?
mas já falamos alguma coisa. Então, um outro assunto aqui, e já para a gente concluir, é o seguinte: uma coisa é o sermão expositivo e uma outra coisa é a léxio contínua. Tá? E o que significa léxio contínua? É o que nós fazemos aqui. É um método de planejamento, o pregador expõe a escritura em sequência, passando livro a livro, ou sessão a sessão, seguindo a ordem do texto, Mateus 1, 2, 3, com divisões por períodos. Exatamente o que nós fazemos aqui. Então, vamos ensinar no livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nós vamos ler o texto. O que muita gente não faz, e tome muito cuidado, porque falar a igreja lá ensina, você vai ouvir, e eu já vi, a igreja lá ensina, capítulo por capítulo. O cara lê o capítulo, vamos falar hoje sobre capítulo 1 de Timóteo. E aí ele começa a falar o que ele entende, o que ele quer falar do capítulo, mas a igreja não lê os versículos. Ele não lê os versículos com a igreja. Ele não lê. Ele fala, o capítulo 1 diz isso, e começa a falar o que ele selecionou falar, o que ele preferiu. Aí é sempre um perigo. É sempre um perigo. Por quê? Porque ele pode estar manipulando a igreja, dizendo, eu ensinei todos os livros do livro, todos os capítulos. E não. Você tem que ler o texto. Por isso que eu falo, parece óbvio, mas não é. O que nós fazemos aqui? Nós lemos todos os versículos. E aí eu leio, a igreja lê comigo, nós lemos juntos e depois eu vou explicar o texto que a igreja já leu. E ela inclusive vai me fiscalizar e vai inclusive auditar se aquela interpretação que eu estou fazendo está sendo adequada ou não. Porque você é inteligente, você tem um cérebro, você sabe interpretar texto. E aí eu estou lendo aqui uma coisa, aí eu leio um versículo e falo uma coisa que não faz nenhum sentido do que eu estou lendo, você fala, opa, está acima de mim não, isso aí não está certo. E aí eu já vou cair no seu conceito, vai perder confiabilidade, você fala, esse cara está querendo me manipular. Ou ele é incapaz, ou ele é inapto para fazer o que está fazendo, ou ele tem má fé. Nas duas não é legal, né? Você está ouvindo alguém que não sabe ensinar, não é legal. Ensina errado, não é legal. E alguém de má fé também não é legal. Então tem que ler o texto, apresentar o texto. Agora perguntinha. É uma coisa fácil para pastores? Sermão expositivo, léxio contínua. É uma coisa, como eu posso dizer, conveniente? Não. E a igreja? Será que a igreja gosta desse tipo de coisa? Ler a Bíblia, ler todo o texto? Então tem dois problemas aí que a gente vai encerrar já. Tem dois problemas aí no sermão expositivo e léxio contínua. Para muitos líderes isso é inconveniente, porque ele vai ter que estudar, ele vai ter que comprar livros, ele vai ter que, e às vezes não é barato. Eu já paguei para trazer do Brasil para cá 160 euros no livro. Então, quando tem igreja, que a igreja vai lá e paga para o pastor, a biblioteca e tal, mas enfim. Mas às vezes não tem condição econômica também. Então, mas mesmo assim não é desculpa, porque hoje tem vários recursos para estudar e para ler, tal, bons autores e tal, você consegue pesquisar. Mas você vai ter que ter horas, mas são horas para estudar. Na nossa igreja eu já tive pessoas que ensinavam a palavra e eu notei que ela não conseguiu se adequar, não conseguiu. Ela viu que a forma que a gente faz fica muito diferente do que ela queria fazer. E a pessoa vai se sentindo constrangida, porque sabe que não vai dar conta de interpretar bem o texto. Às vezes ela veio com uma carga onde não precisava disso, ela só leu um versículo e falava da cabeça, você lia o texto e falava o que vinha na cabeça. Aí vai ler o texto e fala o que vinha na cabeça. Não tem que estudar a fundo, não tem que fazer uma análise histórico-gramatical. Então ela vai... Aí quando ela começa a perceber, ela tem uma referência ali que a gente faz, vai ficando estranho, a pessoa vai se sentindo mal, e ela acaba saindo do ministério e vai para outro ministério onde ela tenha mais facilidade, que é a pregação temática. O melhor é que não, enfim, que a pessoa diga as razões, né, verdadeiras do que está saindo do ministério, mas é outra história. Então, o que acontece é isso, é que não é muito fácil.
E muitas vezes não é o que a igreja quer. Muitas vezes a igreja não quer aprender a palavra. A natureza humana não quer aprender a palavra e ouvir a palavra. Muitas vezes tem gente que quer ouvir o que ela deseja ouvir também. Eu vim aqui para ouvir uma mensagem de motivação. Eu vim aqui para ter uma autoajuda, frases de efeito, receba isso, receba aquilo, eu estou vendo, olha, a pessoa chora até, se emociona. Deus está me mostrando, minha irmã, tal coisa e tal, a pessoa chora, fica ali emocionada, porque tem a ver com ela, com algo que ela deseja, algo que ela está passando. Ela é o centro da mensagem. Ela vai chorar e vai se emocionar. A natureza humana dela vai ficar tocada. Por quê? Porque o assunto é ela, em primeiro lugar. A palavra de Deus, você não está em primeiro lugar. Não são suas emoções, sentimentos, desejos. Jesus é o centro da palavra. A palavra de Deus, o Senhor é Senhor. Você é servo, você não é Senhor. Então essa mudança, muita gente não está acostumada e não é legal. E tem um líder que sabe disso. Ele não vai fazer um sermão expositivo, lexo contínua, que as pessoas não gostam, porque o foco dele não são números. Ele quer que a igreja cresça, tenha muita gente. Então pouquíssima gente vai se interessar às vezes em usar esse método. Ok? E nós aqui, nós não estamos, o nosso foco não são os números. Nós queremos que a igreja cresça, porque a ideia da igreja é crescer, é sempre crescer, atenção, não estou dizendo que eu não quero, a igreja cresça, mas que cresça com qualidade, cresça com maturidade, com seriedade e sinceridade, é isso, é crescimento com saúde espiritual, entende? E tem gente que não se preocupa com saúde espiritual, porque o foco é crescimento, dá resultado? Eu estou fazendo desse jeito, a igreja está crescendo? Tá, então esse é o foco, esse é o resultado, não é o nosso caso. Ok? Então encerramos por aqui e até o próximo estudo. Aqui, pode encerrar lá. Vou só fazer uma oração aqui e